Boa noite, meus caros. Cá estamos nós para mais um momento juntos nessa condução aí dessa reta final de 2019 rumo a um 2020 de sucesso, um 2020 de saúde, de bem-estar, de alegria, de metas factíveis e com força para alcançá-las, ok? Então nós estamos trabalhando aí dentro desse propósito de 21 dias. Hoje é o nosso terceiro encontro e eu quero te dizer que faltam 19. Contando de hoje, 19 dias para o raiar de 2020 para as nossas vidas. Bom, hoje eu quero falar com você de uma palavra, que é um termo que foi cunhado por Jung, o pai da psicologia analítica, e ele fala de individuação. Já ouviu falar sobre isso? Então vamos pensar um pouquinho, essa é a nossa reflexão de hoje, o processo de individuação. De acordo com Jung, nós temos uma caminhada, algo que nós construímos na medida da nossa existência. E ele chamou essa caminhada, esse processo, essa construção de individuação, que traduzido de uma forma mais simplificada, trata-se de você se tornar o melhor, você alcançar o melhor potencial do que você tem para ser. Lógico que isso não é estanque, né? Eu não chego ao meu potencial, oba, cheguei ao meu potencial, acabei o projeto. Não, nosso projeto é um projeto inacabado. Na medida que nós vamos vivendo a experiência de vida, nós vamos caminhando. A individuação, ela é um caminho, ela não é um estado alcançado, estanque, ela é um projeto, é um caminho. E algumas pessoas não têm muito essa consciência, então eles vivem a experiência de vida sem uma proposta, né? Sem um propósito. Mas aqueles que são mais antenados, aqueles que são mais conectados dentro dessa ideia de evolução, de ser melhor hoje do que foi ontem, então essas pessoas, elas se propõem ao caminho de individuação. Você já pensou sobre isso? Você tem evoluído? Você tem caminhado nessa proposta de ser hoje melhor do que foi ontem? Espero que sim. De certa forma, esse nosso propósito de 21 dias de reflexão, ele tem isso como essência. Por que eu vou refletir? Se eu quero continuar sendo quem eu sou sem nenhuma mudança, se eu quero que o meu próximo ano, o ano vindouro, seja exatamente esse que está encerrando, então dá licença, tchau, tchau. Essa reflexão não é para você. Mas, se você está aqui se propondo refletir comigo, é porque com certeza você faz parte deste grupo que está buscando cada dia melhorar um pouco mais. Então, Jung chama esse processo de individuação e ele diz o seguinte: para que o processo de individuação ocorra, para que o indivíduo realmente evolua, para que o indivíduo se conecte com o melhor do seu potencial, atualize esse potencial e o coloque numa prática de vida que é melhor para si e para os outros ao seu redor, ele precisa passar por 3 etapas. E essas são as 3 etapas da nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Etapa 1. O indivíduo precisa reconhecer. Lógico. Eu sempre falo muito de autoconhecimento, né? O olhar para dentro de si. O próprio Jung fala disso, que quem olha para fora sonha ou está adormecido e quem olha para dentro desperta. Então é o olhar para dentro de si e o reconhecimento. Jung usa uma expressão que são as personas. Quem são as personas? São as minhas personagens, os meus papéis. Nós vivemos no palco da vida e nesse palco da vida nós desempenhamos muitos papéis. Então o papel de mãe, de esposa, de pai, de esposo, de filho, de filha, o seu papel profissional, e, enfim, né? O papel de amigos e por aí vai. Então, em cada um desses papéis, nós precisamos assumir uma persona, uma característica que compõe ou que acopla parte da nossa personalidade, mas que não representa esse todo. A questão é que, na medida que eu junto parte dessa personalidade, parte fica de fora. E às vezes, para exercer um papel, eu puxo uma parte que justamente esconde uma outra, que é uma outra muito importante, que eu nego. Às vezes eu assumo personas múltiplas nesses muitos papéis que eu vivencio e ao assumi-las eu acabo negando pontos lindos que estão dentro de mim. Então reconhecer é olhar para dentro e dizer quem eu sou. Você sabe quem você é? Ai, Márcia, que pergunta idiota.
Você pode estar se dizendo isso agora, né? Ah, Márcia acabou de fazer uma pergunta idiota. Eu sei quem eu sou. Aham, sabe. Será que sabe mesmo? A bem da verdade, eu gosto de lembrar de uma fala da minha bisavó, né? Maria, a gente chamava ela de vozinha. Então a vozinha dizia sempre assim: vivendo e aprendendo e vou morrer sem saber. Do ponto de vista do autoconhecimento também é assim. Não existe ninguém que se conheça tão bem e tão profundamente que não tenha mais nada para descobrir sobre si mesmo. Todos os dias nós podemos acordar e, se nós refletirmos, se nós fizermos essa busca de reconhecimento, nós vamos identificar um novo aspecto de nós mesmos. Sabe qual é a questão? Algumas pessoas não buscam fazer isso porque elas morrem de medo. Será que você é uma dessas pessoas que tem tanto medo assim? Bom, algumas pessoas têm medo de encontrar o que não querem, o que não gostam, de acabar percebendo aspectos da sua persona ou das suas personas que não são tão agradáveis assim. E algumas pessoas chegam ao absurdo de se desconhecerem de tal forma. Bom, eu não sei se vocês já viveram essa experiência de você virar pra alguém e falar assim: fulano, você não pode ser tão nervoso, por que você é assim, tão irritável desse jeito? Aí o fulano vira pra você e fala assim: eu não sou não sou nervoso não. O nível de desconhecimento é tamanho que ele expressa esse comportamento, né, de nervosismo, até de agressividade, e não se percebe sendo assim. Diz que o outro é que tá doido. Tá, talvez você não esteja nesse nível tão grave, né, de falta de autoconhecimento. Mas por mais que você já tenha caminhado no autoconhecimento, sempre há algo a mais para fazer. Então lembre-se, o primeiro passo para a transformação, que Jung chama de individuação, que é o processo de alcançar o melhor de si mesmo, passa pelo reconhecimento. Segundo aspecto, confronto. Jung usa uma expressão que é a sombra, né? Ele cunha essa teoria da sombra. O que é a sombra? A sombra são os aspectos do nosso inconsciente. É aquilo que está guardado no subterrâneo do nosso ser. Lá nas nossas, né, nesse espaço da sombra, está o nosso melhor enquanto potencial? Sim, porque tem muito potencial que eu tenho dentro de mim, que você tem dentro de você, que até pelo desconhecimento que nós temos de nós mesmos, nós não entendemos, não alcançamos ele ainda. Tem pessoas, por exemplo, que têm um extraordinário potencial de arrebanhar pessoas para si, sabe? De ir lá e atrair pessoas para si. Ele tem isso como potencial, mas não foi atualizado, nunca utilizou. Isso está na sombra. Mas na sombra também estão os aspectos renegados do nosso ser. Sabe aquilo que não é tão bom assim? Os nossos daimons. Aquilo que a gente quer esconder de todo mundo e que a gente acaba escondendo de nós mesmos. Então a sombra tem esse espaço. E sabe, a única coisa que nós podemos fazer em relação ao espaço de sombra, jogar luz, dar um holofote. Então eu posso nesse momento confrontar. O confronto é isso. Sou eu abertamente dizer: eu quero conhecer o que tem guardado na minha sombra. Não é fugir desse desconhecido, é dizer: eu quero conhecer o que tem guardado. Nós nunca, jamais conheceremos por completo. Mas se todos os dias nós nos levantarmos, nós vamos nos aproximar. Nós vamos nos aproximar do entendimento do que está lá oculto. E quando eu jogo luz, então as trevas desaparecem, né? Como está colocando aqui uma das pessoas que está participando aqui conosco. Olha, quando se aproxima a luz, desaparece as trevas. Exatamente isso. Então esse confrontar, dizer: sai daí dessa escuridão, eu quero saber o que tem guardado dentro de mim. Alguns aspectos. Então vamos imaginar, algumas pessoas, elas têm um ódio guardado dentro delas, que elas ainda não acessaram, né? E aí, quando ela olha para essa sombra, ela reconhece esse ódio. E é lógico que no primeiro momento é muito doído reconhecer isso. Mas se ela não reconhecesse, ela jamais seria capaz de se curar, de se resolver dentro dessa experiência, dessa emoção que não é bacana.
Tá. Mas, olhando para essa sombra, eu também vou conhecer muitas coisas ótimas, muitas coisas excelentes, extraordinárias que estão guardadas, como eu disse antes, como potencial. Então, o segundo aspecto é confrontar, jogar luz sobre a sombra e ter a coragem de chegar lá dentro e olhar o que tem. E aí, nós temos o terceiro aspecto, que é o aspecto da integração. Então, olha só, eu reconheço, daí eu confronto aquilo que é o desconhecido, que está no espaço de sombra, e eu integro. Integrar por quê? Jung traz pra gente um outro termo também cunhado por ele dentro da psicologia, que são arquétipos. O arquétipo é um tipo arcaico, um modelo arcaico, né? E todo arquétipo, ele sempre tem uma dupla face. Você já deve ter ouvido falar, nem que seja no senso comum, de que todo grande ódio esconde por trás de si o amor que está ali oculto. Então, o ódio é a outra face do amor, a alegria é a outra face da tristeza. Então, são os duplos, né? São os aspectos que se complementam. Ok. Às vezes eu assumo a capacidade de amar e nego completamente o meu potencial de não amar ou de odiar. Eu assumo totalmente a alegria e quero renegar totalmente a tristeza. Mas aquilo que eu renego piora. Jung diz: tudo que você resiste, persiste. Então, se eu resisto a uma emoção porque ela é feia, porque culturalmente, socialmente ela não é aceita, ou porque realmente eu quero estar para além daquilo, ok, eu quero estar para além daquilo, mas negá-la não me ajuda, porque negar é resistir, não. E quanto mais eu resisto, mais a coisa persiste dentro de mim. Então, a integração é aceitar esses opostos e entender que os opostos, eles podem ser complementares, yin yang. Eles podem nos ajudar nesse processo integrativo. Então, o oposto, ele não é necessariamente o inimigo, ele é potencialmente o complementar. Então, de repente, eu não vou viver a experiência e a energia do ódio no sentido de odiar pessoas, mas eu posso viver essa experiência no sentido de não aceitar que se chegue perto de mim aspectos como a própria doença, como as falcatruas do mundo afora, a rejeição. Eu posso não querer viver o aspecto da rejeição em relação a outras pessoas, mas eu posso rejeitar elementos que não me são oportunos. Todos os arquétipos nos seus complementares precisam ser entendidos. E sabe, no momento da integração vem algo extraordinário, que é a aceitação com humildade. Isso nos falta muitas vezes. A humildade de nos assumirmos, gente, seres humanos, e como tal, capazes de viver todos os elementos emocionais afetivos. Eu não vou me apegar a este elemento, mas ele faz parte de mim. Eu não vou me apegar àquele outro elemento, mas ele faz parte de mim. Quando eu aceito e integro, e eu assumo a humildade de ser quem eu sou, ser humano, falho, então eu estou cumprindo o terceiro passo. Bom, eu quero fechar a live de hoje contando uma história da qual eu gosto muito. Uma história que eu ouvi há alguns anos atrás de um grande mestre também, e eu espero que essa história se torne um mestre direcionador na sua vida, ok? Então vamos à história. Disse que numa cidade havia um homem que estava buscando se tornar alguém melhor, Ele era alguém em busca da tal da individuação. Só que ele não entendia de Jung, não era disso que ele chamava o nome. Mas ele era alguém buscando ser melhor. Daí ele ouviu falar que um grande sábio apareceria ali naquela sua cidadela. Era uma cidade bem pequena. E ele pensou, eu não posso perder essa oportunidade. Essa é a oportunidade que eu tenho para viver uma experiência de iluminação, para me tornar melhor. Ok. Então ele se preparou, e quando o sábio chegou, ele não sabia disso, mas aquele homem, aquele grande guru, ele era muito famoso, sabe? Você sabe que não é fácil acessar pessoas famosas. Eu não sei se você já tentou acessar alguém famoso, mas não é lá muito fácil. Ele tem seguranças, tem uma multidão ali em torno dele, e não era diferente com esse grande mestre.
Então esse homem que desejava alcançar sabedoria, desejava se iluminar, pensou, eu preciso. E sabe, aqui tem uma grande lição para nós. Quando você diz eu preciso, sai de baixo. Não há o que te segure. O primeiro ponto é a tomada de decisão. Por mais difícil que seja o processo de individuação, por mais desafiador que seja construir uma vida nova, o impacto se dá quando você diz eu quero. Que tal começar dizendo, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero um 2020 melhor nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto, eu quero ser uma pessoa melhor nesse aspecto, porque se você diz eu quero, ninguém te segura. E esse homem disse, eu quero. Então, ele não olhou para a multidão, não olhou para a dificuldade, e ele foi, se esgueiou no meio daquele povo todo, conseguiu passar pelos que estavam protegendo, né, pelos seguranças, e ele se jogou aos pés do mestre. Aquele grande sábio, guru, achou aquilo estranho, porque ninguém chegava até ele sem ser apresentado. O que é isso? E daí, o mestre olhou para aquele homem largado no chão e ele disse, mestre, dê-me uma palavra de sabedoria. E o mestre vira para ele e diz assim, quem é você? Vocês entendem, né? Foi uma pergunta apenas, porque ele achou estranho aquela pessoa jogada ali no chão. Daí, esse homem que desejava muito alcançar a sabedoria e se iluminar, disse, sábio guru, obrigado por essa palavra de iluminação. Levantou e, perna para que te quero, foi embora. E era uma região com caverna, e ele foi para uma das cavernas, tinham várias cavernas, ele foi para uma das cavernas da região daquela cidadela. E lá dentro da caverna, ele começou. Ele entendeu que a fala daquele grande mestre, que na verdade foi apenas uma interrogação, mas assim, ele entendeu que aquilo era uma palavra de sabedoria. E ele transformou aquilo num mantra. E ele começou. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? E a questão é que eu não sei se vocês sabem, imagino que sim, que caverna tem eco. E para cada quem é você que ele dizia, repercutia. Quem é você? 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 Sabe que ali naquele lugar, de tanto se perguntar quem é você, voltado para ele mesmo, ele começou a descobrir aspectos da sua persona que ele nunca tinha reconhecido antes. Veja, ele estava cumprindo a etapa 1, reconhecimento. Se você se perguntar dia a dia quem sou eu, isso vai ecoar na caverna da vida. E as respostas começaram a vir, porque não existe pergunta cuja resposta não venha. Se você fizer a pergunta, você já tem a resposta. Se você é capaz de fazer a pergunta, a resposta já está dentro de você e ela virá. Então esse homem começou a olhar e reconhecer muitos aspectos ainda ocultos da sua própria persona. E ele sentiu que ele estava melhor. Ele sentiu que ele tinha caminhado bastante no seu projeto de se tornar alguém melhor. Ok, mas ele ouviu falar que o sábio viria novamente, aquele guru. Ele falou, não posso perder a oportunidade, a primeira vez foi tão boa, a segunda vez vai ser melhor. E então, quando o mestre chegou, ele fez a mesma coisa. Porque assim, tá decidido, ninguém me emperra, ninguém me atrapalha. Ele burlou segurança, multidão e se jogou aos pés do mestre e disse, mestre, dizei-me uma palavra de sabedoria. Só que naquele dia o mestre acho que não tinha dormido muito bem, entendeu? Acho que ele fez uma viagem, ficou muito cansado, ele não estava bem humorado. Se fosse mulher, a gente ia dizer que ele estava de TPM. Não, mas ele era homem, ele não estava bem humorado. E então, quando ele viu aquele homem já jogado aos seus pés, sem ser anunciado nem nada, ele estava de saco cheio, ele queria descansar, e ele virou e falou assim, fora daqui! Ele foi um tanto quanto mal educado, né? Mas aquele moço se levantou e disse, sábio guru, gratidão, gratidão, gratidão por essa palavra de sabedoria. Aquele homem ficou sem saber o que tinha acontecido, mas tudo bem, o cara foi embora, era isso que ele queria. Depois ele ficou até um pouco arrependido, né, de ter sido assim tão grosseiro, tão mal educado, né, mas já tinha ido. E aí o cara volta pra caverna, E agora o mantra dele tinha uma segunda parte.
A primeira parte era: quem é você? Segunda parte: fora daqui! Quem é você? Fora daqui! O fora daqui são os confrontos. Sai da sombra que eu quero te ver. E esse sai da sombra é: eu quero entender o que está no profundo do meu ser, do meu âmago. Eu quero saber as minhas essências. E sabe, tem coisas que nós guardamos que tem que ser um fora daqui para vai embora, do tipo trauma, sabe? A mágoa que a gente tenha. Existe uma série de elementos que por vezes ficam guardados e o fora daqui é vai embora para sempre, meu filho. Ó, vaza! Vaza daqui. Mas às vezes o fora daqui é: sai da sombra para eu conhecer melhor esse potencial que eu tenho. Sai da sombra é o confronto. Então ali ele estava praticando o primeiro, agora somado ao segundo passo do processo de individuação. Bom, a essa altura do campeonato, muitos naquela cidadela diziam: tem um louco morando numa caverna. Mas parte da cidade estava curiosa e já tinha ido lá visitar. E diziam assim: olha, tem um sábio morando na caverna, ele fala uns mantras interessantes lá e umas coisas acontecem, entendeu? Tem uns parangolé acontecendo ali. E aí os curiosos já estavam indo para poder ver o que era. E a bem da verdade, já tinha parte da população que visitava a caverna e, óbvio, praticava os mantras, né? Quem é você? Fora daqui! Quem é você? Fora daqui! Olha o que esse moço tá fazendo, meu Deus! Ok. Daí ele ouve falar que o grande guru vem mais uma vez à sua cidadela e ele diz: não posso perder a oportunidade. Primeira vez foi extraordinária, a segunda vez foi melhor ainda, não posso perder a oportunidade. Só que desta vez, quando ele vai de encontro a esse grande guru, ele já não é mais uma pessoa assim, desconhecida. Então anunciam para o grande mestre dizendo o seguinte: nessa cidade mora um sábio. E esse sábio está vindo falar com você. Está vindo aqui para uma visita. Então ele diz: não, então lance o tapete vermelho. Como são as coisas, né? Agora que ele já estava um pouco... Ele nem sabia que ele estava sendo conhecido. Para ele isso era indiferente. Ele nem percebia que as pessoas estavam ao redor dele. Geralmente é assim, pessoas iluminadas, elas nem percebem quem está ali ao redor. A luz delas simplesmente vai, né? Daí, então, estenderam o tapete vermelho e dessa vez ele chegou de uma maneira muito diferente. E ele chegou e novamente se lançou aos pés do mestre e disse: ó, mestre, 2 outras vezes estive contigo e me disseste palavras de tamanha sabedoria, portanto estou aqui novamente para que possas me ajudar no meu processo de iluminação. Naquele momento, aquele guru olhou e falou assim: hã? Você já esteve aqui antes? Como assim? Eu nunca vi você? Só que sabe aquela memória que vem no flash, assim, em alguns segundos? Aí veio em alguns segundos e ele lembrou, falou: caramba, é aquele cara que eu perguntei quem ele era, ele foi embora sem se apresentar. Gente, que vergonha, foi aquele cara que o dia que eu tava mal-humorado, fui mal educado com ele, mandei ele embora. Caracas, eu não falei nada pra ele. E o mestre, pensando nisso, começou ele começou a rir, porque ele achou aquilo um absurdo. O que essa pessoa tá achando que eu falei pra ele quando eu não falei nada? Então o homem se levanta e diz mais uma vez: mestre, gratidão, gratidão, gratidão por mais essa palavra de sabedoria. E aí ele volta para a caverna. E agora o mantra dele está completo. Quem é você? Fora daqui. Sai da sombra. O que tem que partir, parte. Mas o que tem que ficar como potencial, se atualize fora das sombras. E finalmente... A grande risada. Sabe o que é isso? Eu tinha falado de humildade. A origem da palavra humildade vem da mesma origem da palavra humor, que tem a ver com humus, com a umidade da terra. Uma terra sem humus não produz. A terra só é produtiva quando ela tem humus. E a sua alma, a minha alma, só é produtiva quando nós temos humus. Humildade e humor.
Humildade para saber que nós somos quem somos, com todas as nossas falhas e com todo o nosso potencial. Olhando para essa sombra, confrontando, reconhecendo quem nós somos. Isso com humildade, mas com muito humor, com muita gargalhada, com muita alegria. Alegria de integrar, porque o humor, gente, ele integra. É o humor que gera. E a questão é que quando você integra, você se torna integral. Olha que coisa linda. Quando você integra, você se torna integral. Então eu quero fechar dizendo que eu espero de verdade, de coração, que você caminhe nesses 19 dias que faltam, contagem regressiva, 19 dias para 2020. Que você vive esses próximos 19 dias se reconhecendo, confrontando o que tem que confrontar e integrando com humildade e humor, para que você, de maneira integral, assuma os seus projetos para 2020. Esse é o desejo profundo do meu coração. E é com muita gratidão que eu fecho essa nossa live de hoje e te espero amanhã, porque o nosso encontro é diário, a reta é final e todo dia uma reflexão nova para que a gente prepare essa terra para que toda a semeadura de 2020 produza e produza aos milhares. Beijo grande.